Olá, muito boa tarde. O 25 de Abril envolveu grupos católicos na conquista da liberdade e da participação. Um movimento na esteira do Concílio Vaticano II, que, apesar da diversidade, deixou uma marca na história de Abril. Um tema que revisitamos hoje com Paulo Fontes, diretor do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. Dr. Paulo Fontes, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa, onde vamos falar, de facto, deste movimento de conquista da liberdade. Antes, gostava de deixar lá para casa uma nota sobre esta imagem que passou no início do programa, esta nossa apresentação, que é nova, de facto, porque estamos a 100 dias da Jornada Mundial da Juventude e, por isso, daqui até ao dia 1 de agosto, quando começam as jornadas, este tema estará mais presente, também visualmente, neste programa. Agora, o tema do 25 de Abril, Dr. Paulo Fontes, que movimentação se foi criando entre católicos, entre grupos de católicos e a abranger, de certa forma, toda a Igreja, ao longo da década de 70, no pós-Vaticano II, que foi avolumando essa consciência da liberdade, da luta contra a ditadura, da reação à opressão nas colónias. Muito bom dia. É com gosto que estou aqui. Talvez à distância dos 49 anos que nos separam da data, é um pouco difícil fazer um resumo daquilo que foi o sentimento de liberdade por um lado e de possibilidade de realização de uma sociedade nova por outro. Eu creio que se há dois sentimentos que, para os católicos que viveram, ou para uma boa parte dos católicos, talvez tenhamos que dizer assim, que viveram esse período e que se tinham empenhado na década anterior e nos últimos anos, sobretudo, na implantação de um novo regime político e do fim da guerra colonial e de um desenvolvimento mais sustentado para o país, portanto, no fundo, os 3 Ds do 25 de Abril, não é? Democratização, descolonização e desenvolvimento, foi um sentimento de que era possível, diante da nova situação de liberdade política, construir uma sociedade nova. E isso inscreve-se numa matriz, digamos assim, dos católicos sociais, que desde sempre, vamos dizer, na sociedade moderna, e este desde sempre remonta pelo menos ao século XIX, procuravam estar presentes na sociedade para a tornar mais humana, mais participada, mais conforme, no fundo, aos grandes valores evangélicos. E nomeadamente os movimentos da Ação Católica têm aí um contributo muito relevante. Os movimentos da Ação Católica tiveram aí um contributo muito significativo. A Ação Católica Portuguesa foi instituída em 1933 e, curiosamente, ela subsiste como movimento orgânico total até dezembro de 1974. E percebe-se o porquê desta concomitância ou deste paralelismo até relativamente à situação política do Estado Novo. Não deixa de ser um paralelismo, não há aqui uma razão de umbicalidade ou de causalidade, mas tem que ver, no fundo, com a ideia nova que a possibilidade de liberdade vem trazer também da pluralidade e do reconhecimento dessa pluralidade no interior da Igreja Católica. E, por isso, aquilo que até então se fazia sob mandato da hierarquia de forma integrada e hierarquizada, que era a estrutura da Ação Católica, ainda que dividida por adultos, jovens, homens, mulheres e por meios sociais, o meio agrário, o meio operário, o meio universitário e assim por diante, ela empenha-se ao longo dos anos 40, 50 de uma maneira muito forte, anos 60, naquilo que se chama, poderíamos dizer, as mudanças mais significativas na sociedade portuguesa, no sentido de uma certa modernização. Aliás, modernização que aconteceu ainda nos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, no interior do próprio Estado Novo, mas onde a partir de determinada altura, esses setores católicos mais dinâmicos e mais apostados nessa renovação, nessa modernização, nessa tal sociedade nova, se vão encontrar também em dissonância e afastamento relativamente ao projeto político do Estado Novo. Porquê? Basicamente por duas razões. Pela situação de falta de liberdade e, portanto, de opressão política, com
tudo o que isso significava em termos de liberdade de pensamento, de repressão, portanto, com recurso à polícia política, etc, etc. Portanto, tudo o que tinha a ver com a possibilidade da liberdade e da participação na construção livre de uma sociedade livre, democrática, e, em segundo lugar, com o peso que a guerra em África, portanto, as guerras coloniais, nos 3 teatros de operações, foram tendo no interior da sociedade portuguesa. De facto, o peso da guerra na sociedade portuguesa é avassalador nesse período. Eu talvez pudesse dar alguns números que ilustram exatamente isso mesmo. 50% da despesa pública era canalizada para as guerras em África. 200 mil combatentes, mais de 2% da população portuguesa. Feridos também em número crescente à medida que a guerra se eternizava. Foram 14 anos. E, portanto, isso foi criado... Teve um impacto muito grande. Um impacto muito grande, porque decapitava, desde logo, a juventude e, portanto, o processo de possibilidade de constituição de família, de desenvolvimento pessoal, familiar, social. Os jovens eram mobilizados, em grande parte, para a guerra, para fazer um determinado número de comissões militares, e isso trouxe consigo também impactos diretos e indiretos, porque também se alterou o papel dessa mesma juventude, que passou a ter um acesso maior às universidades, inclusive ao setor feminino, a feminização das universidades dá-se ao longo dos anos 70, e, portanto, também uma possibilidade de um distanciamento crítico, de uma resistência moral, e depois, para alguns setores, de uma oposição política. E de uma oposição organizada também, não é? Uma oposição organizada também. E isso tem impacto no todo da sociedade. Para além das juventudes, depois isso acaba por ter impacto nos setores profissionais, intelectuais, nos meios universitários e nos meios operários. Portanto, podemos dizer que é nesses 2 grandes setores, no mundo no mundo operário, no mundo e da organização sindical, por um lado, e no mundo da cultura, das universidades e do movimento estudantil, por outro, que se vão gerar algumas lideranças e algumas dinâmicas muito diversificadas, conforme as possibilidades e conforme a evolução do próprio catolicismo e da sociedade. Sobretudo a partir, deixe-me dizer, de 65 em diante, essa mudança é mais acentuada. E foi em 65 que aconteceu esse manifesto dos 101 católicos que assinala, de facto, uma oposição mais organizada, mais declarada, pelo menos. Mais declarada, a possibilidade de o declarar publicamente, aceitando as consequências que também daí advinham. Porque, apesar de tudo, para os setores católicos, até pela situação de vivermos, embora era um estado de separação, era um estado de separação concordatado, os setores católicos tinham espaços, possibilidades de comunicação que estavam menos vigiados, embora também sujeitos progressivamente a uma maior censura e até repressão, mas tinham uma maior possibilidade de expressão com espaços de liberdade que outros setores sociais e políticos não tinham na sociedade. E, portanto, isso vai também fomentar e facilitar esse protagonismo de novas lideranças que surgem e que surgem, é bom também dizê-lo, já com uma grande pluralidade. E isso muito por causa do Concílio Vaticano II? Também muito por causa do Concílio Vaticano II. O Segundo Concílio do Vaticano vem trazer à Igreja Católica, em geral e em Portugal, um entendimento renovado daquilo que é o ser a Igreja e a sua missão no mundo. E que poderíamos dizer assim, a Igreja passa a entender-se como a comunidade de todos os batizados, num sentido de envolvimento e participação nas dinâmicas históricas de transformação. Portanto, a imagem da Igreja, povo de Deus, que caminha na história, a Igreja que é o corpo místico de Cristo, onde cada um tem o seu lugar e o seu papel, mas todos têm lugar, e, ao mesmo tempo, uma Igreja que se vê a si própria, e essa é talvez uma das grandes mudanças do Concílio, como sinal e mediação para a salvação. A salvação, Deus é que opera a salvação, ou seja, quando olhamos para a sociedade, a Igreja deixa de estar tão centrada a partir de si e passa a estar centrada onde? Na realidade do mundo, para observar, para ler os sinais dos tempos. Essa é a grande linha do Segundo Concílio do Vaticano, a leitura dos sinais dos tempos. E o que é isso? Olhar a realidade, saber lê-la criticamente, para aí agir e transformá-la. A par do Concílio, os pontificados de João XXIII e de Paulo VI dão contributos muito significativos, nomeadamente João XXIII, com as suas encíclicas Pacem in Terris, que, aliás, na sua
edição oficial, é bom lembrá-lo, foi censurada em Portugal, precisamente por causa do tema da guerra e do tema da democracia e da participação política, da livre participação política. O que explica essa encíclica, publicada em 1963, acaba por ser um referencial doutrinal muito importante para os setores católicos que se envolvem nesta, vamos-lhe chamar, oposição larga ao entendimento do que era a política do Estado Novo, que já se prolongava e entrava nos anos 60 claramente num processo de decadência e de grave crise, não apenas interna, mas sobretudo externa, por via também, no seu reconhecimento, por questão da guerra em África. E, portanto, essa encíclica, voltando a João 23, vai permitir o quê? Que ela seja um referencial, a tal ponto que a Conferência Episcopal Portuguesa, que entretanto se cria em 1973, publica um documento para celebrar o 10º aniversário da encíclica Pacem in Terris. É um documento muito cauteloso, muito cuidadoso, mas onde se diz claramente a importância da participação cívica e política, a importância do pluralismo, portanto estamos a falar da democracia, claramente, o fim, portanto, dos mecanismos repressivos e, por outro lado, também a procura de uma solução para o tema da guerra. E, portanto, a guerra não pode ser vencida, não se pode eternizar, há que encontrar, ao abrigo da nova entendimento, um processo adequado e justo de descolonização. O Papa Paulo VI, aliás, tinha-o assinalado em Roma, quando recebeu, nos anos 70, os líderes dos 3 grandes movimentos de libertação. Sem dúvida nenhuma, acredito na linha com as encíclicas sociais de João 23, que depois Paulo VI também continuou, mas que contributo encontramos aqui nesta transição para a democracia dos católicos sociais e para essa definição do Estado Social, dos valores fundamentais da doutrina social da Igreja? Eu creio que temos que olhar para esse contributo de uma maneira muito diversificada. Primeiro dizer que também houve católicos de situação. E houve católicos que muitos também das lideranças e do pessoal político ligado à estrutura do Estado Novo também se confessava católico. Portanto, aliás, não deixa de ser curioso o Dr. Paulo Fontes, nas análises que faz e que vemos escritas em diferentes artigos, distingue entre a Igreja, católicos e catolicismo em todo este processo, não é? Exatamente. Costumo referir que há a Igreja, aos católicos e ao catolicismo. O que nós assistimos a um protagonismo muito vivo e diversificado de vários setores católicos que, integrando a Igreja, vão também, de alguma maneira, contribuir para moldar esta evolução da própria Igreja institucional, que, a partir dos anos 60 e, sobretudo, depois dos anos 70, começa a não estar já, a não se sentir já bem nesta pele de uma Igreja estabelecida, de situação, de uma Igreja que, embora de separação, é bom dizê-lo, institucionalmente a separação do Estado e da Igreja persistiu durante todo o Estado Novo e continuou depois pelo regime democrático, mas de uma Igreja que, apesar de tudo, tinha uma concordata que lhe dava, que lhe reconhecia alguns direitos e algumas prerrogativas que não deixavam de ser entendidas pelos outros setores da sociedade como um favorecimento. E, portanto, isso tornava a Igreja Católica, de alguma maneira, também cativa. Agora, a Igreja Católica, ela própria também diversa. Não esqueçamos que, desde 1959, havia um bispo, o bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, que vivia em exílio. Exílio forçado. Porquê? Porque tinha ousado, precisamente na sequência das eleições de 58, dirigir-se ao chefe do governo, a Salazar, questionando sobre vários pontos do regime e, sobretudo, pela procura de legitimar a validade das políticas do regime a partir do catolicismo. E é isso que vai levar, não é tanto uma oposição, mas é, digamos assim, uma resistência, um esclarecimento do ponto de vista eclesial e moral daquilo que é o entendimento que a Igreja tem sobre a situação política em 58. Isso leva ao exílio de António Ferreira Gomes. Portanto,
Ele era um membro da hierarquia da Igreja e, portanto, este oposicionismo católico que se vai desenvolver tem também como referência do António Ferreira Gomes. Agora, esses setores são muito diversificados. Se nós tivermos que os identificar, encontramos gente que, inclusive, integra a estrutura corporativa do Estado. É bom lembrar que algumas das figuras que depois virão a ser relevantes no período da democracia foram membros da própria Câmara Corporativa. Basta citar o nome de Maria de Lourdes Pintacil, por exemplo, que foi depois Primeira-Ministra em regime democrático e que foi uma figura muito importante, por exemplo, na valorização de tudo o que diz respeito à possibilidade de envolvimento e de participação da mulher na sociedade. A criação da Comissão da Condição Feminina deve-se muito a ela e aos setores de onde ela provinha, de um catolicismo renovado, digamos assim. Temos também os setores que se envolveram na procura com o marcelismo de uma certa liberalização do regime, chamada ala liberal, seja Sá Carneiro, seja Miller Guerra, seja Magalhães Mota. Portanto, são figuras que vêm da matriz doutrinal e de envolvimento nesse catolicismo social. Miller Guerra, que é talvez uma figura hoje menos conhecida, Sá Carneiro foi fundador do PSD, Miller Guerra esteve na fundação do Partido Socialista, Miller Guerra foi um dos homens que muito contribuiu ainda à frente da Ordem dos Médicos, nos anos 60, para uma renovação da política de proteção social, nomeadamente no campo da saúde. Esse é um campo, portanto, o setor das mulheres, o setor da saúde, o setor político da liberalização do regime, o setor anticolonial, da luta anticolonial, com figuras como Luís Moita, falecido este ano, para dar só um exemplo, com setores da renovação cultural, toda a geração ligada ao tempo e ao modo, não é? Que não estava necessariamente em primeira linha em oposicionismo, estava em renovação cultural. Alçada Batista, Bernardo da Costa, uma figura cultural relevante, depois do 25 de Abril. E que passo decisivo aconteceu, nomeadamente com as duas vigílias, na Igreja de São Domingos e na Capela do Rato, que de alguma forma juntou essas várias personalidades. Portanto, todos estes setores, e podíamos continuar, claro. Eu percebo que não vamos ter tempo, sim, mas dizer que também do ponto de vista económico e da modernização económica do país, há aliás historiadores que falam de uma ala dos tecnocatólicos. Eu não sei se estaria completamente de acordo com esta designação, mas são no fundo católicos que vindos do catolicismo social se empenham na mudança das estruturas produtivas da sociedade portuguesa, seja ao nível da indústria, seja ao nível da modernização da agricultura, mas fechando esse parede, portanto, podíamos continuar a fazer o elenco. Toda essa gente, ou uma boa parte dessa gente, vai se encontrar numa consciência crítica comum, ainda com sensibilidades políticas muito diversificadas. E elas encontram-se onde? Elas encontram-se, exatamente, há dois acontecimentos marcantes, a vigília de São Domingos, em 1968 para 69, precisamente no momento em que o Papa Paulo VI tinha lançado o Dia Mundial da Paz. E ligado ao Dia Mundial da Paz havia a mensagem da paz. E, portanto, celebrar em Lisboa, na Igreja de São Domingos, uma vigília em nome da paz, num país que estava em guerra, permanecerem aí em vigília, em oração, era um gesto que claramente tinha uma conotação política forte. Não teve na altura um imediato impacto na sociedade, coisa que já foi diferente com a vigília da Capela do Rato em 1972 para 73. Porque organizada também de modo a ter esse outro impacto. E por outro lado também, porque estamos já numa fase diferente do próprio projeto político marcelista, já a desilusão com aquilo que os setores que se tinham empenhado e que esperavam da renovação que Marcelo Caetano, da liberalização que prometia trazer ao regime e à sociedade portuguesa, eventualmente conseguindo gerir a questão do fim da guerra, acabou por se inverter e foi o manter da guerra a todo o custo, renunciando a qualquer proposta liberalizadora do ponto de vista político. Portanto, essa mudança explica
que o impacto maior de uma vigília relativamente às outras. Mas encontra-se lá todos esses setores que estivemos a referenciar estão lá. E sem dúvida nenhuma, esse laboratório de ideias e de ação concreta contra e até de cultura, deixa-me dizer. Sim. É bom lembrar que Sofia de Melbreiner, um dos grandes poetas portugueses dos anos 60 e 70 e 80, faz um poema exatamente para a vigília de São Domingos de Benfica, que ficará popularizado depois pela música de Fanhais, Francisco Fanhais, então o padre, que é a música do Vemos, Ouvimos e Lemos. O poema Vemos, Ouvimos e Lemos não podemos ignorar. E o que é que viam? Relatórios da fome, a guerra, os conflitos, portanto, tudo aquilo que era visto como uma chaga social. Demos um passo, ainda que necessariamente breve, porque o nosso tempo está a chegar ao fim já para o pós-revolução. A Igreja Católica, os grupos católicos, de facto assumem essa necessidade de valorizar a democracia, o pluralismo. E recordo o pronunciamento do Episcopado e, sobretudo, a homilia do Cardeal Ribeiro, logo no 13 de maio, onde desafia os católicos à participação cívica, do voto e a defenderem o pluralismo político. Sim, é verdade. Esta movimentação que se deu por parte de vários setores antes e durante o 25 de Abril acabou por permitir que a Igreja Católica, do ponto de vista institucional, também se fosse preparando apenas mudanças de lideranças, com Dom António Ribeiro, que substitui em Lisboa o Cardeal Serjeira, ou com Dom Manuel de Almeida Trindade, entretanto Bispo de Aveiro, que muito vão contribuir, ou com Dom Manuel Falcão, para citar apenas 3 nomes, que muito vão contribuir para este reposicionar da Igreja na nova sociedade livre e democrática como projeto. E, portanto, os católicos vão estar desde a primeira hora a participar de maneira diversificada e plural em vários setores, e já não apenas sociais, mas claramente também políticos. A pluralidade passou a ser valorizada no interior da Igreja Católica como uma realidade e uma realidade desejada e acarinhada. Dr. Paulo Fontes, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas, enfim, nesta celebração dos 50 anos do 25 de Abril teremos a oportunidade, sem dúvida, de voltarmos a conversar sobre estes e muitos outros temas. Muito obrigado. Obrigado por isso. Obrigado por ter estado connosco neste programa. E antes de terminar, convido a visitar o portal da Agência Eclésia, onde este tema está por estes dias em destaque. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.